Muito bem, pessoal. Salve, salve, estudante. Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e hoje estamos aqui para falar sobre o plano de ensino da nossa disciplina da Física Geral 2. Sejam vocês todos bem-vindos. Nosso plano de ensino trataremos daqui a pouquinho. De volta com você, estudante. E então, curioso para conhecer como será o tratamento da Física Geral 2 nesse semestre? Então, vamos lá. Acompanhe com atenção. Primeiramente, o nosso objetivo geral. Acompanhe aí. Nosso objetivo geral dentro da disciplina Física Geral 2 é apresentar e desenvolver ideias e relações de cunho conceitual e matemático que propiciem aos cursistas dessa disciplina uma compreensão mais ampla e instrumental da física e também habilidades com as quais possam vir a analisar situações cotidianas ou profissionais que requeiram esse repertório de conhecimentos específicos. Portanto, é o principal objetivo, aquele que abarca o maior número de situações. É tornar o conhecimento em física, nesse caso, no contexto da física geral, algo instrumental e que permita que os estudantes dessa disciplina adquiram habilidades com as quais venham a analisar situações do próprio dia a dia, da sua vivência ou, mais adiante, situações profissionais conforme a carreira que você esteja seguindo. Se é licenciatura, futuramente um professor, se é na área do bacharelado, atuar como engenheiro ou outra profissão em que esse repertório de conhecimentos da física seja útil e necessário e também requerido pela legislação. Muito bem? Agora, os objetivos específicos da disciplina, ou seja, exatamente de que modo esse objetivo geral vai ser aplicado e desenvolvido no contexto da Física 2. Primeira palavra que aparece, preste muita atenção nela: modelizar. Esse verbo, modelização, criação de modelos ou estudo de modelos. O que é um modelo físico? O que é um modelo científico? Não é? Então, essa é uma ideia importantíssima e é essa ideia que vai conduzir todo o nosso trabalho específico. Esses modelos serão criados a partir de quem? De algo que vocês já devem trazer para essa disciplina. Ou seja, grandezas e princípios fundamentais da chamada mecânica clássica, que foram estudados onde? Na Física Geral 1. Por isso, a Física Geral 1 normalmente é um pré-requisito natural para a Física 2. O que eu quero dizer é que os conceitos que vocês estudaram na Física 1 serão aqui utilizados durante o desenvolvimento da disciplina para quê? Modelizar quem? Diversas situações que estarão ligadas a que domínios? O primeiro deles, as propriedades elásticas da matéria, elasticidade. Além disso, ao comportamento dos fluidos, líquidos, gases em geral, aos fenômenos ondulatórios e também a chamada termodinâmica, assim como as respectivas aplicações teóricas e ou tecnológicas de todos esses campos. Então, dê uma olhada com atenção. Eu disse aqui, propriedades elásticas dos materiais, um grande tema. Fluidos, segundo grande tema. Fenômenos ondulatórios, terceiro grande tema. E termodinâmica, o quarto deles. Ou seja, dentro da disciplina Física Geral 2, em termos específicos, teremos o desenvolvimento de 4 grandes temas, e não apenas um. Perfeito? E nesses 4 grandes temas serão usados todos os conceitos relevantes de Física 1 que vocês estudaram. Então, são esses os nossos objetivos específicos. E eles serão concretizados ao longo dos seguintes capítulos do nosso livro-texto, que é o livro do Halliday, como está lá na ementa da disciplina. Inclusive, no mural, logo mais eu vou lembrar isso, eu vou disponibilizar um link de possível acesso para que você, não podendo utilizar o livro da biblioteca, possa usar esse link para consulta
e complemento dos seus estudos. Então são lá os seguintes capítulos. O capítulo 12, equilíbrio e elasticidade. Capítulo 14, fluidos. Capítulo 15, oscilações. 16 e 17, ondas, fenômenos ondulatórios. Capítulo 18, temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. 19, teoria cinética dos gases. E, por fim, o capítulo 20, o último, o 8º capítulo, que abarca toda a ementa, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Percebeu? Então veja que é um conteúdo bastante vasto. São 8 capítulos para serem tratados dentro da disciplina. E como faremos isso na modalidade ANP? Veja aí. Temos um cronograma de 5 semanas no módulo 5 e mais 5 no módulo seguinte. Então, ao todo, teremos 10 semanas para trabalharmos todo esse conteúdo. Aí estão as datas, depois eu vou disponibilizar no mural da sala. Carga horária total do módulo, quantas horas aula serão atribuídas a você ao final desse módulo? 40 horas aula. E no módulo seguinte, mais 40, para totalizarmos a carga horária da disciplina, que são 80 horas. O que importa em termos concretos é exatamente a carga horária semanal. É essa carga horária semanal que deve ser convertida em atividades. Por isso, em média, a cada semana você terá uma atividade de Física 2, correspondendo no total, juntamente com os nossos momentos síncronos aqui, a 6,7 horas relógio. Aqui são 6,7 horas, aproximadamente 6 horas e 40 minutos de trabalho, no mínimo, dirigido para a nossa disciplina. E aqui vamos discriminar a programação exatamente de cada uma dessas semanas. Vou fazer aqui detalhadamente somente a primeira. A partir da semana que vem, no mural da sala, na virada da semana, haverá o detalhamento de cada uma, como fiz com essa primeira. Veja lá, então na semana 1, aquela em que estamos, teremos, o primeiro tema é o equilíbrio de um corpo extenso e rígido. Para suporte a esse tema, eu já disponibilizei para vocês os 3 vídeos que estão indicados aqui. Ou seja, são 3 videoaulas. Videoaula 1, equilíbrio de translação. Videoaula 2, equilíbrio de rotação. Videoaula 3, torque, definição formal. Portanto, esses 3 vídeos, essas 3 videoaulas que já estão disponíveis no YouTube, deixei o link para vocês, tratam desse tema. E essa primeira atividade, que vai varrer o conteúdo dessa semana, explora exatamente o conteúdo desses vídeos, dessas videoaulas. Em segundo, nessa semana também, a apresentação do plano de ensino que estamos fazendo e do cronograma de atividades também sendo feito agora. Haverá também ainda mais uma videoaula para concluirmos a carga de trabalho e de conteúdo didático da semana. Videoaula 4, cujo título eu coloquei como Propriedades Elásticas dos Materiais. Então essa videoaula estará disponibilizada também para vocês, assim como as 3 primeiras. Além disso, teremos, no nosso momento síncrono de quinta-feira, nosso primeiro Tira Dúvidas. Espero que até lá a maioria de vocês, se não todos, todos de preferência, já tenham passeado pela atividade e conferido as questões todas. E, de preferência, também assistido pelo menos as 3 primeiras videoaulas. Exatamente para que vocês possam me trazer, nesse primeiro momento síncrono de Tira Dúvidas, aquilo que vocês quiserem que seja esclarecido, ampliado em relação a esse primeiro tema. Além disso, eu vou complementar algumas informações físicas sobre esses temas 1 e 2. E, claro, a atividade 1, que já está disponível para vocês, fiz questão de antecipá-la para que vocês conhecessem toda essa metodologia de trabalho. Na sequência, na semana 2, trabalharemos com os fluidos. Você se lembra lá dos objetivos específicos? Então, na segunda parte, trataremos dos fluidos, as ideias de massa específica, pressão, a estática dos fluidos, os chamados princípios de Pascal e Arquimedes. Esse é um assunto bem tranquilo para quem fez ensino médio há pouco tempo. Então, normalmente se estuda isso no ensino médio. Aqui, em termos de graduação, que não se costuma estudar no ensino médio, é exatamente a chamada equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Então, teremos videoaulas
características de cada tema desse. Na semana 3, que vai do dia 10 a 14 de maio, trabalharemos com movimento harmônico simples, MHS, noção geral de oscilações e as aplicações físicas e técnicas ou tecnológicas desse assunto. Na semana 4, que vai de 17 a 21 de maio, vamos aplicar as ideias da semana 3 ao estudo das chamadas oscilações mecânicas. E nós vamos nos concentrar nas ondas senoidais. E agora, a última semana do módulo. Atenção! O que vem na última semana? Semana 5, semana de 24 a 28 de maio. Tira dúvidas em relação à última atividade. Então, percebeu como é que é a dinâmica de trabalho? Eu lanço uma atividade numa semana, vocês têm uma semana de prazo. Na semana seguinte, temos um tira dúvidas, sempre retroativo àquela atividade que foi lançada. Portanto, na última semana será a tira dúvidas da atividade da semana 4. E aí faremos a nossa primeira provinha, prova 1. Dia 27 de maio, já agenda aí. Uai, Luciano, teremos prova? Sim, teremos prova. A ANP também admite possibilidade de prova. E como será essa prova ou serão? Agora a hora da avaliação. Para avaliarmos, no sentido geral, a disciplina, veja aí. As atividades através dos formulários Google, como vocês já foram instruídos, totalizarão 50 pontos. Então, ao final dos 2 módulos, você terá um total de 50 pontos atribuídos às atividades que foram desenvolvidas nos 2 módulos, nesse e no próximo. Serão pelo menos 8 atividades. Lembrando agora os detalhes do formulário Google que eu vou utilizar. Quem já observou com atenção como eu pedi, todas as instruções que vão aparecer na descrição do formulário, note com muito cuidado essas que eu sublinhei. Veja lá. A primeira delas é a valorização da atividade. Como é que você vai receber a sua nota por enquanto? Você vai receber uma nota percentual. Quando eu devolver a correção, sua nota será 50, 48, 95, certo? Ela terá peso, ou seja, é uma nota percentual. Qual será o valor exato da atividade 1, que vai ser lançado no Cajuí? Isso eu só vou definir mais adiante, mais para a segunda parte do nosso curso. Exatamente para que eu tenha uma mobilidade de atribuição de nota conforme o desempenho de vocês, certo? O que importa é que em cada atividade, obviamente, se você tira 60% ou mais, então você pode fazer essa conversão para os 50 pontos. O que importa sempre é ter nota 60 ou acima de 60 em cada atividade. Outro ponto fundamental é qual a carga horária, quantas horas de relógio, de trabalho que eu estou atribuindo ao cumprimento dessa atividade, tá certo? Então aqui eu coloquei esse valor para essa primeira. Então toda atividade terá um número de horas correspondente. Terceiro ponto fundamental, sempre será colocada a data e o horário limite. Eu não vou bloquear o recebimento da atividade após esse horário, porque o sistema me permitiria fazer isso. Ele, porém, me avisa exatamente o horário em que foi entregue cada um dos formulários. Então, eu vou saber aqueles que foram enviados dentro do prazo pré-estabelecido ou não. Com a seguinte observação, veja lá. Evidentemente que pode haver alguma razão aceitável, justificável, que eu possa ratificar para receber esse formulário com valor integral após a data e o horário que a gente estabeleceu. Mas isso terá que ser devidamente formalizado por vocês. Inclusive, vou disponibilizar um formulário, caso aconteça essa excepcionalidade, para que você ou o seu grupo justifique a razão pela qual, se acontecer, dessa atividade ter sido entregue com atraso. Nesse caso, então, ou seja, dentro das condições que eu coloquei, se for aceitável a justificativa e ratificada por mim, você poderá, obviamente, entregar a atividade após esse prazo com valor máximo de correção de 100%. Do contrário, se não houver uma justificativa aceitável, você pode entregar a qualquer momento fora desse prazo. Mas aí, então,
eu vou contabilizar, avaliar essa sua atividade com no máximo 50% do valor. Então fiquem atentos aos prazos e, evidentemente, claro, existe a possibilidade. São imprevistos que podem acontecer, mas cuidem ao máximo para cumprir sempre esse prazo. Outra observação importante é o suporte que eu sempre vou disponibilizar para que vocês tenham material para consulta, evidentemente, para desenvolverem as ANPs. Então, aqui nessa primeira, por exemplo, estão as 3 videoaulas que eu já disponibilizei para vocês. Então, vem os links dessas videoaulas, todas elas no YouTube, que a gente já antecipadamente gravou. Outro ponto fundamental se encontra nessa observação. Veja lá. Haverá, no final, ao enviar o formulário, vocês terão que criar um grupo de trabalho, quando for o caso, criar um único arquivo PDF. Então, vocês vão resolver manuscrever a solução, folha A4, numa folha de caderno, aquilo que for mais simples e conveniente para vocês. Não vou exigir nenhuma especificação. A exigência é que vocês fotografem essas 9, 10 páginas, sei lá, 5, 2, quantas forem, vocês as fotografem e convertam esse conjunto de 9, 10 páginas, etc., em um único arquivo PDF. De tal maneira que o formulário só aceita um único arquivo por vez. Luciano, o arquivo tem limite de tamanho? Não tem. Ele pode ter 1 GB, 5, 10, etc. Eu tenho um espaço de até 1 tera para armazenar esses formulários. Portanto, não importa o tamanho do arquivo na prática, você pode fazer 10, 15 páginas se precisar, não tem problema. Desde que ele seja convertido num único arquivo PDF. Tem como fazer isso? Tem. Inclusive, no final, eu vou indicar e deixar no mural da sala um conversor de fotos em PDF, arquivo único, caso vocês ainda não tenham feito esse tipo de procedimento. E, por fim, note aqui, esse também é vital. São algumas observações em relação à parte técnica de apresentação dessas fotos. Obviamente, elas têm que estar nítidas, segundo, orientadas de baixo para cima na vertical, assinadas, todas elas, pelo que eu vou explicar mais adiante, obviamente, e de tal maneira que se evite o procedimento de devolução. Se isso não estiver ocorrendo, eu sou então encaminhado a devolver a vocês o formulário para que o arquivo seja refeito. Não é? Uma foto se torne mais legível, ela seja assinada, obviamente a resolução esteja assinada e as fotos orientadas na posição adequada. Importantíssimo, trabalhos em grupo. Veja aí, mesmo à distância, obviamente é possível interagir. Por isso, essa primeira atividade e várias, não sei ainda se todas elas, depende do andamento do trabalho, essa primeira será feita em grupo. Então, uma maneira de incentivar esse estudo coletivo. Segundo, para que vocês possam trocar as experiências e dificuldades de vocês. E terceiro, para que o cumprimento dessa carga de horas, que é uma carga relativamente grande, comparado com o fato de que vocês têm outras disciplinas, possa ser distribuído de forma equitativa entre vocês. Então, atividades em grupo. Procurarei fazer o maior número delas em grupo. Antecipadamente, não sei se todas, mas por enquanto essas primeiras serão em grupo. Cuidado muito importante que o grupo deve ter. Primeiramente, reconhecer o grupo, determinar um representante. Por isso, eu já liberei o formulário para que os grupos sejam montados. Já tinham recebido 7 grupos até o começo dessa live aqui. Tá certo? Então, é necessário que os grupos sejam formalizados por aquele formulário. Somente assim essa primeira atividade será considerada atividade em grupo. E o representante deve ser destacado lá. É ele que vai mediar o contato do grupo comigo. E, no caso, com o sistema dos formulários Google. Uma das atribuições fundamentais do representante é exatamente ser o responsável por enviar aquele único formulário com as respostas que valerão e contarão para todo o grupo. Então, eu vou receber de cada grupo um único formulário com as respostas. E quem vai emitir isso é o representante. E esse representante também terá acesso a mim. Durante o processo que vocês estiverem desenvolvendo, de resolução da atividade, o representante pode entrar em contato direto comigo para mediar
as dúvidas de vocês. E, finalmente, a parte das provas. Serão 2 provas. Afinal de contas, são apenas 2 módulos, então nós vamos ter os outros 50 pontos divididos em 2 provas de 25 pontos, uma na última semana de cada módulo. Então, no final do módulo 5, 27 de maio, numa quinta-feira, provinha de 25 pontos. E do módulo 6, no final, 8 de julho, já agende, quinta-feira, a última provinha, segunda na verdade, também de 25 pontos. E assim, totalizamos a pontuação da disciplina. Para finalizar essa nossa apresentação, atenção aos pontos seguintes. Primeiro ponto, gente, muita atenção a isso. Durante as lives, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, é fundamental que vocês, além de estarem acompanhando pelo notebook, pelo seu PC ou pelo seu celular, que você tenha à mãos condições de anotar. Uma anotação simples, um rascunho de alguma dúvida, alguma questão a ser esclarecida que pode passar durante a sequência da apresentação. Então, anote as dúvidas durante as lives. E logo em seguida, certamente, eu vou abrir espaço para que vocês façam os questionamentos. Então, esse ponto é fundamental. Deixa aí o seu bloquinho de rascunho para que essas anotações sejam feitas. Segundo, como já antecipei, o link de acesso ao livro-texto vai ser colocado no mural. Terceiro, conversor de fotos. Se você já tem o seu, com o qual você está familiarizado, ótimo. Quem ainda não tem, não teve experiência, eu vou deixar também lá no mural da sala, detalhadamente, passo a passo, como fazer a conversão de várias fotos, insisto, em um único arquivo PDF, que é o que o Formulários Google vai aceitar. Muito bem? Por fim, lembre-se sempre, você deverá guardar os originais dessas atividades, sejam elas as atividades do Formulários ou provas, pela ordem de entrega. Já deixe lá uma pastinha com todas elas organizadas, identificadas, devidamente assinadas conforme você fotografou e enviou para mim. Isso para quê? Para posterior conferência de autenticidade. Luciano, serão conferidas todas as atividades que eu fiz, se de fato elas foram feitas por mim, se a grafia é minha? Não sei. Por enquanto, isso não está estabelecido em regulamento. Mas, como é uma situação extraordinária, eu coloco a possibilidade, se ou quando requisitados o forem. Portanto, tudo sugere que a gente guarde esses originais. Vocês os organizem devidamente para estarem completamente respaldados. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!